Amém. Acharam aí João? Está ali bem depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, João. Vamos lá. Está ali depois, é o quarto livro, o quarto evangelho do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Oi? 3 do 1 até o 21. Vamos fazer então a leitura. Um homem chamado Nicodemos. Rabi, sabemos que é mestre vindo de os sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo, que ninguém pode ver o se não nascer de novo. Ter um tempinho aqui de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo tempo que estamos aqui, pelos louvores aqui, palavra cantada, Senhor. Eu sei que o teu Espírito Santo está atuando nesse lugar em nossos corações. A colocá-la em prática. Vamos de ler um texto que narra a primeira passagem de Jesus por Jerusalém. Então, nós sabemos que Jesus ele já era conhecido entre as pessoas mais simples ali de Judéia, de Cafarnaum, da Galileia, na região da Galileia, mas agora em Jerusalém, além da população mais simples, vamos assim dizer, agora nós vamos ver Jesus, o ministério de Jesus, dar um upgrade. Agora Jesus ele vai, a mensagem, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, começa a chegar nos ouvidos da alta sociedade, da liderança religiosa dos judeus, dos homens poderosos, dos ricos. E aí nós vamos ver, no capítulo anterior, no capítulo 2, João nos narra o primeiro milagre de Jesus, que foi lá transformando água em vinho num casamento em Caná da Galileia. E no versículo 23 do capítulo 2 diz que muitos outros milagres foram feitos por Jesus. E foi isso que chamou, então, a atenção de um homem, de um líder muito poderoso, reconhecido, influente. Se fosse nos dias de hoje, ele era um influencer, um coaching gospel, não é isso? Mas Nicodemos, ele era, então, um homem muito rico, poderoso e influente. Além de ser muito entendedor, muito conhecedor, muito especializado na leitura da Torá, né, na lei do Senhor, que até então era a Bíblia que eles tinham. Né? A Bíblia, até os dias de Jesus, até os livros do Novo Testamento começaram a circular entre a igreja, a Bíblia era apenas o Antigo Testamento, tendo como a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, como o ápice de toda a leitura judaica. É interessante que nós vamos ver que Nicodemos, ele era um homem muito importante e ele era um modelo. Ele era tudo aquilo que um judeu gostaria de ser. Um homem estabelecido financeiramente e respeitado religiosamente. Então, todos queriam ter esta posição, todos queriam ser assim, né? Era uma coisa muito importante. Agora, observe como nós lemos aqui no versículo 2, que este mestre, Nicodemos, ele vai procurar Jesus na calada da noite. E aí muita gente, muitos questionam, né? Ele foi à noite porque ele, por ser de uma
alta posição, talvez ele não queria ser encontrado conversando com Jesus. Outros já dizem que os fariseus eles ficavam debatendo, discutindo, conversando sobre a Torá até altas horas da noite, o que fez com que após, então, esses estudos, né, vamos dizer que eles tinham um GC lá nas suas sinagogas. Então, quando acabava o GC deles, aí que foi o momento onde Nicodemos procurou conhecer Jesus, marcou esse encontro com Jesus. Se por vergonha, se por medo, ou seja lá qual foi o motivo que levou Nicodemos a procurar Jesus à noite, eu acho que isso é irrelevante. O que é relevante é que Nicodemos, mesmo na sua posição privilegiada, de destaque na sociedade, na comunidade judaica, na religião judaica, o importante é que ele se posicionou e foi ao encontro de Jesus. Uma outra coisa muito interessante que nós lemos aqui no texto é que Nicodemos ele se dirige a Jesus com muito respeito. Talvez até tentando se equiparar a Jesus, quando ele se dirige a Cristo como mestre, como rabi. Ele, no versículo 2, ele vai dizer: Rabi, nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que você faz por aí, que eu estou ouvindo você falar. E é interessante que nós vamos ver que Nicodemos ele acaba sendo, então, convencido por aquilo que ele havia ouvido, das testemunhas oculares daquilo que Jesus estava fazendo. E aquilo chama a atenção dele. Então, ele vai até Jesus, não na confissão, não confessando Cristo, a pré-existência de Cristo como Messias, Jesus o ungido, mas ele vai até Cristo como levado pela curiosidade. Porque quando ele está dizendo aqui, eu sei que o Senhor é um profeta, é um mestre enviado da parte de Deus, ele está em mente citando Moisés e Jeremias, por exemplo, quando quando Jeremias são declarados profetas enviados da parte de Deus. Ele não está entendendo, Nicodemos não está ali entendendo que diante dele está o Filho de Deus. Note que as qualificações, as colocações de Nicodemos são a de um homem profundamente conhecedor, mas ele não estava enxergando que quem estava diante dele era aquele que as Escrituras que ele tão bem conheciam estava apontando. O Filho de Deus, aquele que havia sido anunciado pelo profeta Isaías, o Messias prometido estava ali, falando com ele e não fora reconhecido. Mas Jesus estava diante de Nicodemos, e ele então, ainda que não podia compreender o que via, ele começou a ser impactado pelaquela conversa. Mas algo impedia de Nicodemos de reconhecer Jesus. E vamos ver então alguns pontos aqui. O primeiro motivo que nós podemos enxergar que impedia Nicodemos de reconhecer Jesus era a ausência da revelação do Espírito Santo. Nicodemos não reconheceu Jesus como Messias porque lhe faltava algo muito maior do que a sua teologia. Lhe faltava algo muito maior do que todas as suas posses. Lhe faltava algo muito maior do que tudo que ele tinha, do que tudo que ele era, do que todo o seu conhecimento. Lhe faltava a revelação do Espírito Santo. Hoje nós temos a revelação do Espírito Santo no nosso coração. João 14, lá na frente, lá no final do capítulo, após a morte de Jesus, quando ele diz que ele vai nos enviar o Consolador para que ele nos traga a memória, para que ele nos revele, para que ele nos ensine, para que nós possamos conhecer Cristo. O texto diz assim, Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, o Paráclitos de Deus. E é interessante que essa palavra que o Paráclitos, o Consolador, o intercessor, o advogado,
Esta ideia, quando Jesus está dizendo que eu vou lhes enviar o Consolador para que fique convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conheceis porque tem o Espírito em nós, né? Nós o conhecemos porque nós temos o Espírito do Senhor. Quando Jesus está dizendo isso, este outro Consolador, Jesus está querendo dizer, eu estou subindo para os céus, eu estou subindo, mas outro de mim ficará entre vocês. Quando nós estamos falando que o Espírito Santo está em nós, entre nós e dentro de nós, agindo através de nós, nós estamos afirmando que Deus está em nós. Olha como isso é forte. E é isso que Jesus estava querendo mostrar agora ali para Nicodemos. Deus está na sua frente, o Filho do homem, o Filho de Deus está na sua frente, mas ele não conseguia entender, ele não conseguia enxergar esta situação, ele precisava desta revelação. Os versículos que nós lemos deixam claro que ele quer mais, ele está sedento, ele quer saber, ele quer entender, ele quer conhecer. E aí nós vemos que Nicodemos ele tinha informações sobre o reino de Deus. Quantos de nós, quantos aí pelo mundo têm informações sobre Deus, têm informações sobre o seu reino, mas não têm o conhecimento do reino? Nicodemos estava nessa situação. Nicodemos tinha informações sobre o reino, ele conhecia muito bem a Bíblia, lá, a Torá, mas ele não tinha o conhecimento do reino. Por quê? Porque lhe faltava nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ter informações a respeito de alguém é diferente de conhecer esse alguém. Há quem saiba tudo sobre o artista preferido, mas nunca o tenha conhecido pessoalmente. Há quem saiba sobre tudo sobre determinado país, por exemplo, sem nunca ter conhecido, sem nunca ter viajado até aquele lugar. Há quem saiba tudo sobre a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. Ter informações sobre Jesus, sobre o seu reino, é diferente de conhecer Jesus e o reino de Deus. E para conhecer Jesus como Filho de Deus, é somente através da revelação do Espírito Santo de Deus. É necessário o novo nascimento, é necessário nascer de novo. Mas o diálogo não para por aí. Olha que interessante, versículo 4. Diante da resposta de Jesus, Nicodemos tenta entender o impossível com a lógica humana. Ele percebeu a ignorância na sua própria inteligência. Olha o que diz o versículo 4. Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Aqui nós vemos a ignorância da inteligência. A ignorância da inteligência. Um homem tão culto, né? Tão sabedor, tão conhecedor, e faz uma pergunta como essa. É uma pergunta tão óbvia. Qualquer criança sabe responder, pode responder. Pode alguém entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não, não pode. Se uma criança sabe disso, acho que um adulto também sabe. E se uma criança, um bebezinho recém-nascido, já é difícil voltar para a barriga. Imagina, então, um adulto, imagina um cara do meu tamanho, voltando para o ventre da mãe. Não dá, não tem como. Mas nós vamos ver que a gente pensa que Nicodemos ficou meio inculto de uma hora para outra, né? Mas, na verdade, essa fala de Jesus explodiu a sua cabeça. Explodiu a sua teologia, explodiu o seu conhecimento, ou como se dizia há pouco tempo atrás, bugou a cabeça de Nicodemos. Deu pane, deu tilt ali. Como nascer de novo? Isso não faz sentido. Isso é impossível. Então nós vemos que Nicodemos mostra o tamanho da sua ignorância neste momento. Um homem tão culto, estudado, percebe que de repente, diante de todo o contexto que Jesus está falando, toda a sua sabedoria humana é insuficiente diante de verdades espirituais. Então, ele não consegue entender a linguagem de Jesus. O que Jesus está falando? Que conversa de doido é essa? Mas Jesus vai dizer, em verdade, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne. Versículo 6, que você deixou a Bíblia aberta aí no capítulo 3 de João. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde ele quer e você ouve o som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. As coisas vão começando a ficar mais complicado, mas agora Jesus está começando a fazer uma ligação com palavras que Nicodemos poderia entender. A palavra no grego e no hebraico para vento é a mesma usada para espírito. Pneuma no grego ou ruá no hebraico, né? É a mesma palavra usada para espírito. E agora Jesus usa o vento para trazer uma lição, para começar a trazer uma lição muito importante, muito especial para Nicodemos. E aí traz Nicodemos para perto. Vai trazendo o seu coração, vai preparando o caminho, vai amolecendo ali, amadurecendo. E olha só que interessante. Jesus, eu imagino assim, Jesus colocando suas mãos no ombro de Nicodemos e caminhando, igual um pai e um filho. Nicodemos, meu amigo, vem cá, olha para o vento, dá uma olhadinha. Você consegue ver o vento? Não, eu não consigo ver o vento. Você consegue cercar o vento? Não, eu não consigo cercar o vento. Mas você consegue senti-lo. Você consegue ver os efeitos do vento. Não consegue? Nós não conseguimos. Ontem à noite estava uma grande ventania lá no Jardim de Abril, que com todas as janelas fechadas fazia aquele zumbido. Eu não estava vendo o vento, mas eu sabia que era o vento. Olha que coisa interessante. Nicodemos, Jesus está dizendo, enquanto você viver apenas sob a lei da carne, você continuará apenas tendo informações. Por isso, com todo o conhecimento teórico que você tem, você precisa realmente conhecer, você precisa experimentar as bênçãos espirituais. Mas para que isso aconteça, você precisa nascer de novo. Assim como o vento está andando para lá e para cá e a gente não vê, e isso é um grande mistério, isso é um grande milagre. O nascer de novo, Jesus está dizendo exatamente isso, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que somente quem nasce de novo, quem entende, quem conhece a mensagem do Evangelho, quem conhece Jesus Cristo, consegue viver e consegue entender, é o sobrenatural. O novo nascimento é uma obra sobrenatural. O povo de Deus é um povo espiritual, é um povo sobrenatural e por isso que vive grandes milagres em sua vida. O novo nascimento é algo que é inexplicável palpavelmente, porque esse novo nascimento ele é vivido, ele é gerado. Né? E aí nós vamos para um terceiro ponto que nós vamos ver, nascendo na ignorância de Nicodemos, uma sabedoria que vem do alto. Olha que coisa linda. Após ouvir a explicação sobre o vento, sobre o Espírito, algo que, por exemplo, assim como o vento ele é incontrolável, a ação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do novo nascido, né, do regenerado, do recém-nascido, né, do regenerado, a ação do Espírito Santo ela é incontrolável. Ela é incalculável, ela é imensurável, ou como diz o nosso pastor André Silva, ela é inenarrável. A ação do Espírito Santo é algo sobrenatural nas nossas vidas. E aquele homem começa então a entender. Parece que um sinalzinho de alerta vai surgindo ali na sua mente, no seu coração, e ele vai se apaixonando por aquilo que ele está ouvindo. Olha que interessante. Então, após ouvir essa explicação, algo muda no coração de Nicodemos. Mas Jesus, ele vai o conduzir agora a um entendimento ainda mais profundo. E aí agora que, então, Nicodemos começa a entender um pouquinho, a captar a mensagem. Jesus agora ele vai começar a falar a língua que Nicodemos consegue entender. Olha que interessante. Parece que a partir daí então toda aquela escuridão que Nicodemos vivia, aquela coisa que impedia
Nicodemos de enxergar o Filho de Deus diante da sua frente, né, que estava ali diante dele. Parece que toda aquela neblina começa a se dissipar, começa a se ir. Então, para que Nicodemos pudesse então entender do que Jesus estava falando, Jesus agora vai falar na língua dele. Olha que coisa interessante. No versículo 9, Nicodemos pergunta para Jesus: Jesus, como que pode isso? Como isso pode acontecer? Então Jesus responde: Nicodemos, você é mestre em Israel. Você é conhecedor da lei. Você sabe toda a história do povo de Deus. Provavelmente sabia decifrar, sabia recitar os 613 mandamentos de Moisés. Sabia falar os profetas de ponta cabeça, de frente para trás, de trás para frente. Sabia falar tudo aquilo que os profetas anunciaram. Conhecia tudo. Então, como você não consegue entender disso que eu estou falando? Mas vem cá, meu amigo. E aí, ele abraça de novo, né? Ele dá aquele chacoalhão e abraça de novo. Lembra, o versículo 14, lembra lá como Moisés levantou a serpente no deserto? Então vai ser necessário que o Filho do Homem seja levantado. E o que aconteceu lá no deserto, lembra? Aqui Jesus está citando lá o 4º livro do Pentateuco. Números 21, capítulo 9. Lembram-se que o povo está caminhando no deserto. E aí aquele povo maravilhoso, lindo, povo de Deus, vivendo milagres maravilhosos diante do Senhor. Vendo a coluna de fogo, a nuvem, né, protegendo o seu povo, e assim vai. A nuvem de glória do Senhor, a presença do Senhor ali o tempo todo. Eles estavam com fome, Deus envia as codornas. Eles continuam com fome, Deus lhes dá o maná. Gente, que coisa linda aquele povo viveu. Foram sustentados pelo próprio Deus. Números diz que eles queriam comer carne, que eles queriam comer codornas. E o historiador Paul Hoff, ele diz que Deus ele envia um vento do Oriente, onde as codornizes elas acabam sendo empurradas até o deserto onde o povo de Deus estava, e elas resistindo a ir para lá e para cá e tal, e o vento vai os levando. E engraçado que chega exatamente aonde está o povo acampado, aquelas aves caíam. Paul Hoff diz que eles não precisavam nem levantar a mão para pegar uma codorna, falou que elas caíam assim e era só comer. Daqui a pouco Deus manda um maná para eles: olha, vocês não vão precisar fazer nada. Vocês só vão precisar acordar, sair na sua porta e recolher a porção diária do dia e serão sustentados. E ainda assim, ainda tinha uns que queriam pegar para o dia seguinte, mas aí o que acontecia? Estava podre. Eles foram sustentados por Deus. Mas olha só, Números 21 registra que eles se rebelaram contra Deus, eles estavam cansados disso, e eles reclamam inclusive do maná, que Deus, eu já estou enjoado desse pão. Eles estavam ainda com saudade das cebolas do Egito. E aí o que Deus faz? Esse povo está muito rebelde. Deus então envia naquele lugar, eu imagino, saindo assim da areia do deserto, assim, igual a gente vê nos filmes, aquelas serpentes abrasadoras, né? Serpentes altamente venenosas. E elas começam a picar o povo. Começa a picar o povo, e o povo começa a morrer. E aí os líderes vão até Moisés: Moisés, por favor, pecamos, erramos, eu sei, estamos arrependidos, mas por favor, vá a Deus, clame ao Senhor, que Ele nos perdoe, para que essas serpentes parem de nos matar. E aí Moisés vai. Moisés, ele é um tipo de Cristo, né? Cristo vem ser, temos o tipo e o antítipo, né? Cristo é o cumprimento daquilo que o lembrava. E Moisés, ele vai interceder a Deus pelo povo, assim como Cristo morreu pelo seu povo. E olha que interessante, Moisés vai falar com Deus, e o que Deus diz para ele? Construa uma serpente de bronze, coloque-a numa haste, levante-a, e todo aquele que olhar para aquele haste, para aquela cruz, para aquela serpente, será salvo. E aí Jesus então está falando isso porque isso Nicodemos entendia. Essa história Nicodemos entendia. Então ele vai estar dizendo: Nicodemos, eu vou aplicar isso à minha pessoa. Nicodemos, presta atenção. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa era a revelação que estava faltando a Nicodemos. A sabedoria divina começa a nascer, então, quando nós reconhecemos a nossa ignorância. Nicodemos reconheceu a sua ignorância. Nicodemos permitiu que o Espírito Santo começasse a trabalhar ali na sua vida, o Espírito de Cristo começasse a trabalhar na sua vida. Assim, quando nós reconhecemos a nossa ignorância e permitimos que o Espírito Santo nos revele Cristo crucificado, por isso que nós entendemos a morte de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos salvação. Porque a cruz tem um significado crucial nas nossas vidas. O ato mais importante para as nossas vidas aconteceu em uma cruz. O que era confusão agora se torna luz. O que era apenas conhecimento, uma coisa teórica, agora se transforma em uma revelação espiritual, uma revelação real. A partir daí, Nicodemos, ele começa a compreender que o Filho do Homem seria levantado numa cruz, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. É assim que Jesus trabalha. A sua palavra, ela entra e muitas vezes é resistida pelo homem, muitas vezes é resistida pelo nosso coração, mas a sua palavra... Desculpa, irmãos, mas a sua palavra, ela vai trabalhando, ela vai batendo, ela vai fazendo a graça preveniente de Deus, ela vai trabalhando no nosso coração. E aí o nosso coração é transformado, não há como resistir à graça. A partir dali, então, Nicodemos entende, esse é o Filho de Deus. E aí Jesus ainda o acrescenta, né? Eu não vim para salvar, eu não vim julgar ninguém, mas eu vim salvar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não que julgasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. A verdadeira sabedoria espiritual nasce quando o homem reconhece a sua limitação e se rende à revelação do Espírito Santo. E é justamente aqui que a mensagem de Jesus a Nicodemos encontra o seu ponto mais alto, que é o novo nascimento. É necessário nascer de novo. O semelhante gera o semelhante. Tem uma plaquinha de ônibus, plaquinha de instituição pública, né, que está lá, né? Gentileza gera gentileza, não tem esse negócio aí? É porque você não pode maltratar um funcionário público, né? Mas a recíproca não é verdadeira. Mas, enfim, a gentileza gera gentileza. O semelhante gera o semelhante. O que Jesus está dizendo? O que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós sabemos que nós nascemos da carne. Todos nascemos da carne, não é isso? Alguém aqui, eu nasci da minha mãe, todo mundo nasceu da sua mãe, beleza? Ninguém nasceu do pai, não, né? É tudo da mãe, só da mãe, né, gente? Não tem jeito, né? Então, o que é nascido da carne é carne, todos nós somos carne. Mais um dia, meus irmãos. João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, um dia, aquele Verbo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Logos de Deus, o Verbo encarnou. O Verbo encarnou, o Espírito de Deus encarnado nasceu em carne, morreu em carne, para que pudéssemos morrer na carne, porém nascermos no Espírito. Deus encarnou o seu Filho para morrer na carne, para que você, que cremos em Cristo Jesus, nascido na carne, através de Cristo, possamos nascer no Espírito. É interessante que nós vamos ver que Jesus veio ao mundo, viveu como homem, na carne, morreu na carne, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como Deus, como Filho de Deus. E nós que morrermos com ele, um dia ressuscitaremos também em espírito, para reinarmos com ele por toda a eternidade, meus irmãos. Nós podemos nascer na carne, sim, nascemos na carne, mas nós vamos morrer nessa carne para renascer, regenerarmos, ressuscitarmos em espírito junto com o nosso Deus.
Nascer de novo significa compreendermos esta mensagem. Nascer de novo significa compreender a mensagem do Evangelho, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e submeter-se a uma profunda vida de transformação, de relacionamento, de intimidade com o Pai. Submeter-se a uma nova vida, um recomeço radical, uma postura diferente que vai totalmente contrário a tudo o que o mundo tem proposto, ou como diz John Stott, na contramão deste mundo. O Filho de Deus, o regenerado, o recém-nascido espiritualmente, ele vai na contramão desse mundo. O crente vive contra a cultura. A cultura do mundo é uma cultura de pecado, uma cultura de promiscuidade, uma cultura de devassidão, mas a cultura do novo convertido, do recém-nascido, do regenerado em Cristo Jesus, é a cultura de fé, como foi cantada aqui, é a cultura de santidade, é uma cultura de honestidade, é uma cultura de demonstrar aonde estiver que o Espírito de Deus está em mim, está em você, onde estivermos, revelamos Cristo ao mundo. Sabemos que esse é um processo, é um desenvolvimento nas nossas vidas. Nós nunca chegaremos à perfeição, mas precisamos buscá-la, precisamos desenvolver a nossa fé dia após dia, porque quando nós estivermos completada a nossa carreira, aí zera o jogo, nós estaremos com Cristo. Precisamos amadurecer dia após dia na comunhão com o Senhor, através da oração, através da leitura bíblica, do discipulado, dos cultos, dos grupos de convívio, da comunhão, de estar juntos com os irmãos. Quando estamos juntos, eu costumo dizer que o nosso culto aqui, esse momento de culto aqui, essa celebração é muito importante, é muito importante. Mas quando a gente ora aqui, vamos para casa que a gente para aqui no hall, que a gente vai um na casa do outro, quando estamos nos GCs, isso é muito importante, meus irmãos. É o relacionamento entre família. É bom estarmos juntos. Nós desenvolvemos a nossa caminhada cristã em comunidade. Eu não sei se foi essa semana onde que nós estávamos, acho que foi no discipulado, que alguém falou assim que somos como uma grande fogueira acesa, que se você tira um graveto, e põe lá fora, sozinho, ele vai apagar. Então nós precisamos estar sempre juntos uns dos outros, porque se um esmorecer, se um desanimar, se um se cansar, o outro acolhe, o outro ajuda, o outro carrega, o outro sustenta. É essa família, é isso que Jesus quer para nós. O novo nascido, o recém-nascido, o recém-convertido, ele nunca mais estará sozinho. Se você viveu até hoje uma vida solitária, sozinha, Jesus está te chamando para a família de Deus agora, onde jamais, nunca, nem nessa vida, nem na outra, no porvir, você estará sozinho. Somos a família de Deus. Ninguém anda sozinho. O próprio Cristo, enquanto esteve aqui, ele andou com seus 12, que viraram uma multidão e chegou até nós aqui. A própria Trindade é uma unidade de 3. Então, assim, Deus não é um Deus de andar sozinho. Deus gosta do seu povo, tanto que nos criou. Vocês acham que Jesus, que Deus estava lá, a Trindade, brincando, lá no céu, não tinha o que fazer? Vamos criar a humanidade. Não. Eu imagino que Deus não tenha se sentido sozinho, não isso. Mas Deus, ele esbanja tanto amor, exala tanto amor da pessoa do Senhor, que ele precisava compartilhar. Eu não sei se esse é um termo correto, dizer que Deus precisa de alguma coisa, mas ele gostaria de compartilhar conosco desse amor. Querido, tanto que quando ele nos cria, ele nos criou um bonequinho de barro. E ele soprou do seu espírito. Ele soprou dele o fôlego da vida para que nós pudéssemos viver. E hoje ele quer nos convidar a, de uma forma ainda mais sobrenatural, mais espetacular, que nós possamos receber dele em nossas vidas para que possamos viver esta vida sobrenatural enquanto aqui estivermos. Dito tudo isso, Nicodemos, ele começa a entender, refletir, e agora as Escrituras deixam de ser apenas um livro teórico que ele conhecia de ponta a ponta.
E agora a Bíblia começa a fazer sentido. Agora ele começa a entender que todas as suas informações teóricas agora criam vida, porque ele entende que o autor de tudo está diante dele. O Espírito de Cristo começa a trabalhar em seu coração e se torna aquele seu conhecimento, aquele seu conteúdo, crava então em seu peito. E ele entende, realmente tudo o que eu conheço diz a respeito dele. Diz a respeito de Cristo, ele é o Filho do homem. A palavra, o conhecimento tornou-se algo real na vida dele. A palavra de Deus, irmãos, é algo real que somente através da revelação do Espírito Santo, ela vai se tornar vida, uma experiência viva nas nossas vidas. Por isso, precisamos buscar ao Senhor. A Bíblia ela não descreve em detalhes a conversão de Nicodemos, mas nos mostra que ele foi um cara que, a partir daí, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada. Nós vamos ver mais para frente, lá no versículo 50 do capítulo 7. Por exemplo, Nicodemos, ele não deixou a sua seita lá dos fariseus. A sua seita, é que hoje, quando a gente fala em seita, tem uma conotação meio negativa, mas naquela época era um grupo, era uma denominação religiosa judaica. Era uma classe deles lá, os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os nicolaítas e por aí vai, né? E aí nós vamos ver então que em um determinado encontro deles, eles estão lá falando de Jesus, claramente falando mal de Jesus, tentando de alguma maneira o prender, tentando de alguma maneira tirar Jesus de cena. E nós vamos ver então que lá no capítulo 7, Nicodemos ele pede a palavra e ele defende Jesus. Não, nós não podemos condenar um homem sem antes ele se defender, sem antes ele ter argumento de defesa. Nós não podemos ser falso testemunho aqui. E aí mais para frente, já lá no finalzinho do livro de João, quando Jesus morre, nós vamos ver, a gente fala muito de José de Arimateia, né? Que vai até Pilatos e pede o corpo de Cristo. Mas lá em João 19 diz o quê? Que José de Arimateia foi com Nicodemos pedir o corpo de Cristo. E é interessante que tem um detalhe muito bonito aí. Nicodemos, ele vai com uma grande quantidade de perfume, cerca de 35 quilos de perfume para embalsamar, para cuidar, para deixar o corpo de Cristo bem cuidado. Um homem sem a revelação do Espírito Santo jamais faria isso. Um homem sem a revelação do Espírito Santo jamais defenderia o Filho de Deus. Olha, irmãos, eu não tenho dúvida de que a vida daquele homem foi mudada. E aí eu lembro aqui da frase de John Piper que diz: o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas é sobre criar um novo você. O novo nascimento não é sobre quem você é, mas é criar um novo você. Nicodemos teve um encontro com Cristo. Nicodemos nasceu de novo. E para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, é necessário nascer de novo. Irmãos, é uma vida radical, a gente sabe disso. É uma mudança radical na forma de viver, de pensar, de sentir e de agir. Mas é uma vida operada pelo Espírito Santo, porque assim nós vamos enxergar, nós vamos entender, nós vamos ver, nós vamos viver o reino de Deus, ver a glória de Deus e experimentar esta nova vida espiritual. E olha que coisa interessante. Se lermos o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, apenas 3 capítulos, nós vamos ver a radicalidade de Cristo, que se nós analisarmos calmamente, essa radicalidade é uma coisa muito natural. Trazendo aqui uma aplicação natural nossa aqui, Jesus está dizendo o que ali no Sermão do Monte? Seja honesto, seja sincero, seja fiel, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que mais? Pague seus impostos, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide da sua igreja, cuide do seu povo.
Olha o que Jesus está falando. Trabalhe com honestidade, trabalhe direito. Seja o melhor funcionário, seja o melhor empregador, seja o melhor patrão. Qual é o mistério, então? Que radicalidade é essa de Jesus? É porque, como eu acabei de dizer, tudo isso que nós vemos está na contramão do mundo. Hoje nós vemos as pessoas, a segurança, os políticos que deviam trabalhar, lutar pelo povo, são os mais corruptos que tem. Você vai no hospital, não tem médico, não tem remédio. Você vai você vê empresários sonegando impostos. Você vê pastores comprando helicópteros e não pagando. Qual a necessidade dessas coisas? Então, assim, o sermão de Cristo, uma vida de Cristo, o novo nascimento, faz-nos viver uma vida correta. E por que é tão difícil viver uma vida correta? Porque nós estamos vivendo um mundo, desde que o mundo é mundo, desde que Satanás trouxe o pecado a este mundo, o mundo vive na contramão daquilo que o Senhor quer de nós. Por isso que nós precisamos de um novo nascimento. E para desfrutarmos de bênçãos espirituais, nós precisamos nascer de novo. Se você não tem sido um bom marido, se você não tem sido uma boa esposa, é necessário nascer de novo, que você vai ser o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo. Se você é um filho, uma filha que não tem sido tão bons assim, você precisa nascer de novo, você vai ser a melhor filha, o melhor filho. Se você não é o melhor patrão, você precisa nascer de novo. Se você não é o melhor funcionário, você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. Não somente o seu olho, mas o seu coração, o seu bolso, sua vida, seus braços, suas pernas, para ser o melhor aonde você estiver. Porque Deus não espera menos de mim e de você. O novo convertido é o melhor em tudo que faz, porque ele representa a melhor coisa na vida de alguém, que é Jesus Cristo. Não se trata de um renascimento físico, mas de uma transformação interior realizada por Deus. O novo nascimento capacita o crente a viver de modo que agrada a Deus, sujeitando-se à sua vontade e testemunhando a nova vida que é em Cristo. É difícil, mas o Senhor estará com você. Ele vai estar aí com você em todas as situações. Então nós podemos dizer que Jesus é mudança de vida. Ninguém consegue passar por Jesus e não nascer de novo. Nós vemos que Nicodemos saiu dessa conversa, desse encontro com Cristo, ele saiu com o seu coração inquieto. E como você sai daqui nesta manhã? Como sai o seu coração nesta manhã? Será que está também inquieto? E eu quero dizer que se há alguém aqui nesta manhã que não entregou a sua vida para Jesus, Ele está te convidando para nascer de novo. Entregue a sua vida a Cristo, faça a sua oração. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração ao Senhor. Se você está fazendo isso, ore a Deus. Se você quiser depois conversar com a gente no final do culto, se você quiser vir aqui agora fazer uma oração, nós faremos com você. Mas o Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar o seu trajeto. O Senhor quer mudar, te dar um novo rumo, uma nova direção. Entregue-se totalmente ao Senhor. Agora, nós sabemos também que muitos aqui já nasceram de novo. Mas o regenerado, ele também passa pelos seus altos e baixos. Nós sabemos disso. O mundo é complicado. Mas eu quero também te convidar nesta manhã a orar. Quero, inclusive, coloque-se em pé. Eu acho que nós precisamos orar, porque muitas vezes nós estamos abatidos, muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós, mesmo tendo já essa experiência com o Senhor, muitas vezes nós estamos enfraquecidos. Mas o Senhor está nos renovando aqui nesta manhã. O Senhor está nos renovando nesta manhã, queridos. O Espírito Santo está derramando o bálsamo aqui nesta manhã, de salvação, de restauração, de libertação, de cura, de renovação, de refrigério. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira como o vento, de uma maneira inexplicável. Então abra o seu coração, feche os teus olhos e comece a clamar ao Senhor.